Muito bom dia. Que o Senhor nos abençoe com a sua graça e paz. Sejam bem-vindos a cada um de vocês que estão presentes, inclusive os membros e os que nos visitam, que nos acompanham pela internet também. Estamos no Evangelho de São João, capítulo 14. João, capítulo 14. E hoje, aqui em João, capítulo 14, nossa concentração vai ser nos versículos de 11 a 15. Aliás, 11 são um pouquinho de recordação do que onde terminamos alguns domingos atrás. Nós tivemos a abençoada presença do pastor Adriano conosco nos últimos 3 domingos. Mas para vocês que nos visitam, nós estamos então continuando o nosso estudo de João capítulo 14. E deixa eu só chamar a sua atenção antes de ler o texto. No versículo 11 nós encontramos uma ordem, tá? Aquilo que eu vou observar aqui é a questão dos verbos. Então no versículo 11 é uma ordem. Nos versículos 12, 13 e 14, nós encontramos promessas, tá? E no versículo 15, nós encontramos um fato descrito lá. Ok? Primeiramente, vamos à leitura da palavra. João, capítulo 14, versículo 11. Crede em mim. Essas são palavras de Jesus. Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao mesmo tempo por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar. Senhor, tem tanta riqueza nestes poucos versículos que lemos aqui nesta manhã, e nós pedimos então que o Teu Espírito Santo possa usar a palavra em nossas vidas, especialmente para nos conformar à imagem de Cristo, compreendendo melhor quem Ele é, para viver assim para a honra e glória do Senhor. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Versículo 11, então, nós vemos primeiramente aqui a ordem do Senhor, onde Ele diz: crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das obras. O Senhor, então, aqui está dizendo aos discípulos: vocês precisam confiar em mim. Ele vem dizendo, Senhor, é o Senhor Jesus falando. Ele vem dizendo a eles: olha, eu vou partir e vocês não podem me acompanhar. E por mais de 3 anos eles têm vivido no dia a dia com Jesus. E agora, como é que eles vão viver sem a presença física dele? O fato é que eles até então têm vivido não pela fé, mas por vista. Estavam podendo ver e pegar em Jesus. E agora ele vai embora e vai dizer para eles, eu digo vai dizer porque isso vem mais tarde no capítulo 16, mas na mesma noite, pouco tempo depois, talvez nem uma hora mais tarde, ele vai dizer: vai ser melhor para vocês. E eles estão ali coçando a cabeça: como é que pode ser melhor?
Jesus no céu e longe de nós. Ele diz, vocês precisam aprender que eu e o Pai, nós estamos unidos na coisa. E aí ele passa a fazer agora as promessas, e nós vamos ocupar o nosso tempo especialmente nisto. No versículo 12 ele diz então, em verdade vos digo, e quando Jesus diz em verdade vos digo, ele está dizendo, olha, o que eu vou te dizer, preste atenção, porque é muito importante. E o que ele vai dizer? Aliás, primeiramente vamos perguntar com quem é que ele está falando. E no caso 11 dos apóstolos, ele tinha chamado 12, mas nessa hora Judas já tem saído, no capítulo 13, e foi versículo 30, Judas sai, ele vai chamar os sacerdotes e os soldados para irem aprender a Jesus. Então, Jesus está falando com os 11 que lhe foram fiéis, e ele diz, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Ele acabou de dizer no versículo 11, vocês precisam crer em mim. E agora ele vai dizer o resultado de crerem nele. Pense comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6, onde o Senhor diz, ora sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. É dizer que confiando nele, nós agradamos a ele. Nós deixamos de pensar que nós sabemos melhor do que ele. Porque, na verdade, quando nós não confiamos nele, nós julgamos que somos mais sábios do que ele. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7 ainda, se lembra, para vocês que estão aqui novos conosco, o nosso texto de estudo é João capítulo 11, então, desculpe, 14. Sempre vamos voltar para cá, mas a gente busca outras referências para ajudar a compreender o que Jesus está dizendo aqui. Ele está insistindo que devem confiar nele, né? E fazendo promessa aqui quanto ao resultado se creem nele. Nós precisamos compreender aqui o que significa crer, biblicamente falando. Em Hebreus 11, 7, então diz, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. O que Hebreus está nos dizendo? Fé não é simplesmente eu confiar que vai acontecer aquilo que eu quero. A fé de Noé foi demonstrada assim. Deus falou, Noé ouviu o que Deus disse, e o que foi que ele fez? Ele agiu em obediência ao que o Senhor tinha revelado. Então, fé bíblica é escutar aqui o que Deus disse, confiar, uma confiança que nos leva a agir em cima daquilo que Ele falou. Continuando então, aí voltando a João 14 e 12, ele diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Quando ele diz isso, ele não está dizendo que nós vamos ter o poder de fazer a coisa
em termos de poder nosso, mas sim no poder e autorização dele. Agora, provavelmente quando você ouve essas palavras de Jesus dizer, fará também as obras que eu faço, provavelmente você pensa logo nos milagres de Jesus, né? Teve um coxo aí, e Jesus disse, se levanta, pega a tua cama e vai para casa. E o homem obedeceu e fez isso. Ou dá visão aos cegos. Jesus falou para a tempestade. E a tempestade se acabou, acalmou. Ele falou para demônios, disse, sai daí. Ele ressuscitou mortos. E geralmente a gente pensa nessas coisas, não é? E no começo de Atos, nós vemos milagres feitos pelos apóstolos e aqueles que estavam próximos a eles. É bom lembrar, aqui no início do seu livro, que João disse, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e lá está referindo ao verbo, que no caso é Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, falando em poder, Jesus é o Criador. Tudo que existe aí, seja sol, lua, estrelas lá em cima e o globo da terra aqui, nós e plantas e animais e assim por diante, o ar que você está respirando, tudo isso foi o Senhor Jesus que fez. Então, nós precisamos compreender aqui o que é que ele está dizendo, e preciso falar uma coisa que estudando esse texto, e aliás eu já vinha estudando durante essas 3 semanas quando o pastor Adriano estava nos abençoando com a meditação da palavra. Então eu já vinha pensando sobre isso há tempo, mas escutando uma mensagem que a minha esposa estava escutando na semana, me chamou a atenção umas palavras de John MacArthur quanto a Deus, e de que ele é soberano sobre toda a sua criação. E dizer que Deus é soberano é dizer que ele governa sobre tudo. E ele faz isso por meio de 2 coisas. Ele governa por meio de milagres e providência. Eu quero ocupar um pouco de tempo aqui explicando do que estou falando. Um milagre é quando Deus interfere com os processos naturais, normais aqui do universo. Por exemplo, em Josué capítulo 4, o que foi que o Senhor fez? Ele barrou o rio. O normal é que na gravidade a água corre, vai lá do Mar da Galileia para o Mar Morto, e Deus simplesmente tapou o rio na hora que queria, para os israelitas passarem a pé enxuto por meio do rio, que estava, aliás, a Bíblia diz, transbordando as suas ribanceiras naquele dia. Isso é um exemplo de um milagre. Deus queria os israelitas lá do outro lado, para tomarem posse da terra. Outro exemplo de um milagre seria quando Jesus mandou os servos, lá em João capítulo 2, encherem umas vasilhas de água, uns potes. Coloque água lá, agora tire, leve lá para as mesas, e era vinho. Um milagre.
Hã? Você e eu não temos o poder de fazer tal coisa. Hã? Mas na providência é diferente. A providência é Deus usando os processos normais para conseguir o que Ele quer. Eu vou ocupar um pouco de tempo aqui, ilustrando isso lá do livro de Gênesis. Em Gênesis capítulo 12, Gênesis sendo o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão e diz: olha, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isso aí era fé, né? Deus prometendo, Deus falando, e Abraão não tinha visto o que Deus ia dar para ele. E Deus disse: eu vou te fazer, de ti eu vou fazer uma grande nação, e por meio da tua descendência eu vou abençoar todos os povos da terra. Agora, Abraão obedeceu pela fé e foi para lá. Nasceu dele Isaac, e de Isaac Jacó. Passa muitos capítulos e vamos pular para o capítulo 34 para dizer que o povo dessa terra, onde Deus estava levando o seu servo Abraão e a sua família, o povo de lá eram muito sexualmente promíscuos. Você não constrói uma grande nação em cima de promiscuidade sexual. No capítulo 34, então, você vê Diná, uma das filhas de Jacó, estuprada. No capítulo 38, você vê Judá se casando com uma cananeia, que criou os primeiros 2 filhos dele, tão maus que Deus os matou, e depois ela se prostituiu com o seu próprio sogro. Assim não ia dar um bom começo de fazer de Israel uma grande nação. E o que Deus faz? Ele planeja então levar os descendentes de Abraão, de Jacó, lá para o Egito, para passar cerca de 400 anos lá, onde, na providência de Deus, os egípcios abominam pastores, e os israelitas eram pastores, tinham muito gado, muitas ovelhas e assim por diante. É tanto que José, mesmo anos mais tarde, ia, mesmo sendo o segundo debaixo da autoridade de Faraó, ele comia na mesa sozinho. Os egípcios não comiam nem com ele como oficial. E lá no Egito, então, Deus ia formar esta nação. Mas como é que ele leva um povo que as circunstâncias estavam razoavelmente bem, eram ricos e assim por diante? Como é que ele vai tirar esse povo que está satisfeito, eu digo sem ser milagrosamente, para levá-los lá para o Egito? Você não traçaria um plano assim, mas em Gênesis capítulo 37, primeiramente, Jacó tem 12 filhos e, na providência de Deus, ele tem um filho predileto, José. E os irmãos dele, vendo que ele era o filho predileto, ficam com inveja. E essa inveja vai desenvolvendo. E aí mais tarde, um pouco, o pai manda eles para cuidar do gado, longe de casa.
procurando pasto. E depois de alguns dias, Jacó quer notícia, ele é o responsável pela família maior, né? E depois de alguns dias, ele diz a José: vá lá ver como os seus irmãos estão. E José vai atrás de ver como estão e não encontra onde eles tinham dito que iam. Mas, humanamente falando, por coincidência, mas o que eu estou querendo destacar aqui é por provisão divina, providência divina. Tem um homem lá, vê eles andando aí assim, procurando alguma coisa, e diz: José, você está procurando alguma coisa? Ele disse: sim, eu estou procurando meus irmãos. Ah, eu me lembro que eu ouvi eles dizerem que iam para Dotã. Providência de Deus. Deus queria que ele fosse lá encontrar os seus irmãos, e quando vem chegando, lá vem aquele sonhador, vamos matar ele. Mas Deus queria José morto? Não. Deus queria ele vivo lá no Egito. E Rubem se levanta e diz: não vamos matar o nosso irmão, não, vamos colocar ele aqui numa caverna, com o plano de devolver ele para o pai. Isso ainda em Gênesis 37. E por provisão divina, providência divina, Rubem, que protege a ele, sai. A gente não sabe o que Deus fez para ele sair, mas saiu por um pouco de tempo, e nessa mesma hora, por provisão divina, vêm os ismaelitas e Judá diz: não vamos matar o nosso irmão, não, vamos vender ele. E os ismaelitas chegam na hora certa, providência de Deus, para comprar José e levar ele lá para o Egito. E eu estou com isso dizendo que todas essas circunstâncias não são meramente coincidência, são demonstrações de que Deus governa por meio de providência. E aí tem muitas outras coisas, porque com isso só José foi para lá. Né? E aí Deus manda seca, né? Que abrangeu não somente o Egito, mas onde os descendentes de Jacó estavam, aliás, Jacó e seus filhos estavam. E aí, depois de um bocado de coisa de providência, Deus tem José lá como governador do Egito, rico, podendo providenciar para a sua família, que tinha um pecado contra Deus em vender o seu irmão, mas esse próprio mal foi o plano de Deus para levar José lá para o Egito. Deus queria ele lá, porque ele queria então que ele rico e eles sofrendo aqui, levasse eles lá para o Egito, para, proteger a sua família, especialmente na sua origem, daquela promiscuidade sexual de onde moravam lá em Canaã. Deus vai cumprir a sua promessa de fazer uma grande nação. E então, naturalmente, a história continua muito aí, mas queria lhes dar então um pouco
de compreensão que, no final de contas, sim, uma coisa importante aí. Deus, então, é soberano até sobre o pecado dos irmãos de José em venderem ele. Deus planejou isto, mas pega isso, sem o Senhor ser culpado do pecado deles. Onde há pecado, o homem é responsável por isso. Eu sei que isso é difícil de compreender, porque a gente quer dizer, se Deus planejou isso aqui, então ele é responsável. Mas pode estudar a Bíblia, que sempre Deus é Deus, ele tem um homem responsável pelo que ele faz. De forma que nós podemos até afirmar que hoje de manhã não é coincidência que você está aqui. Deus soberanamente planejou isto. Ele planejou, dentro do que eu estou falando de verdade, Deus planejou que eu dissesse essas palavras. Entenda, eu não estou dizendo que eu sou inspirado, que eu sou infalível. Examine o que eu digo pela Bíblia. A autoridade é a Bíblia. Mas eu estou dizendo, se ele sabe até o número dos cabelos da nossa cabeça, é porque ele governa tudo. E então, voltando aqui a João capítulo 14. Aliás, antes de voltar a João 14, se você é um que confessa Jesus como Senhor de sua vida, eu acredito que você pode olhar para trás e ver algumas coisas que não foram meras coincidências, mas foram providência do Senhor para lhe levar a um mensageiro dele para você ouvir a palavra dele. Nada ocorre sem a providência de Deus estar no meio daquilo. Mais tarde hoje, ou no outro dia durante a semana, você pode ler a história de José lá de capítulo 37 até 50 de Gênesis e ver muitos outros exemplos da providência do Senhor. Ok, então, João 14, voltando para o versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E aí o que diz depois disto? Pois bem, aí dá para coçar a cabeça e dizer, se Jesus é o Criador, se ele fez todos esses milagres que ele fez, vista aos cegos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, como é que pode ser maior do que o que ele fez? A coisa maior do que aquilo que Jesus fez. Quanto a isto, então, é compreender que os apóstolos, em Atos, capítulo, ali no começo do livro de Atos, muitos milagres foram feitos através dos apóstolos e também daqueles que estavam associados a eles. Mas tem uma coisa que o ser humano não costuma pensar de ser um grande milagre, mas é a transformação que Cristo faz na vida de um pecador. Mas antes de elaborar isso um pouco mais, eu quero que vocês vejam
Aí, 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, lá, eu gosto que vocês observem e vejam com os seus olhos, aí não é fé não, né? Mas vejam com seus olhos o que as Escrituras dizem. Paulo aqui em 2 Coríntios 12, 12, mostrando o chamado dele como um apóstolo, ele diz: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência. E que foram essas credenciais? Por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Você, quando vai a um dentista ou um médico, lá costuma ter na parede diploma da pessoa, o reconhecimento que ele teve o estudo, o preparo para me tratar. Você quer qualquer um fazendo uma cirurgia em você? Claro que não. E se trata da verdade em contraste com a mentira, você quer ouvir uma pessoa que demonstra que ele vem com a verdade. Então Paulo diz: olha, os milagres que foram feitos através de mim, estes comprovam também as minhas palavras, que fui enviado pelo Senhor. Semelhantemente, em Hebreus capítulo 2, um pouco mais próximo ao final da Bíblia, Hebreus capítulo 2 e versículo 4, lá ele diz: dando Deus testemunha juntamente com eles, os apóstolos, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Quando os apóstolos então fizeram coisas que eu e você não temos em nós mesmos o poder de fazer, quando o Senhor, por meio de Paulo, levantou acho que fui eu, se não me engano, que tinha caído do terceiro andar e morreu. Quando ele levantou ele dos mortos, Paulo está dizendo, e aqui em Hebreus está dizendo, que isso era testemunho de Deus quanto à mensagem que estavam transmitindo. Volta para João, mas no penúltimo capítulo, capítulo 20, João capítulo 20, e no final do livro, João descreve porque ele escreveu. Ele vai dizer: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos, nós discípulos no caso, muitos outros sinais ou milagres que não estão escritos neste livro. Alguns destes estão em Mateus, Marcos, Lucas. João não tem um registro de muitos milagres, se não me engano são 7, poucos. Mas ele continua dizendo: estes, porém, foram registrados. Por que eu escrevi este livro? Foram registrados para que o quê? Creiais, tá? Que é a palavra que nós estamos enfatizando, né? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nenhum de vocês, nem eu, temos visto Jesus fisicamente falando, não temos pegado nele,
como estes homens fizeram. Mas João diz, e isso é muito importante, ele diz que o necessário para que você creia está registrado aqui. Se você quer vir a conhecer a Jesus e crer nele, aqui está o registro de quem ele é. Você não precisa nem ver um milagre realizado diante dos teus olhos para crer. A Bíblia diz que ela mesma é suficiente para isto. De fato, prosseguindo em cima disto, nós precisamos perguntar, e aí, milagres são evidência de salvação? Abram aí então a Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. E lá faz parte do Sermão do Monte, um sermão de 3 capítulos que Jesus prega. E no final, ele diz, no versículo 13 e 14, ele diz: entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. De vez em quando a gente ouve alguém dizendo: vocês não podiam estar certos porque vocês são um grupo tão pequeno. A grande maioria estão com outra coisa. E Jesus diz que a multidão está caminhando para a perdição. Ele diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você pensa que está no caminho certo em termos de chegar ao céu por causa da multidão, ele diz: você está no caminho errado. Ele passa então a alertar sobre os falsos profetas, pessoas que vêm, como ele diz no versículo 15, se apresentando como ovelhas, se apresentando como pastores ou sacerdotes, mas ele diz, no seu coração, no seu interior, são lobos. Estão lá para devorar e viver à custa das pessoas. E aí, estou tentando passar rápido por esse texto, versículo 20, então diz assim: pois pelos seus o que os conhecereis? Pelos milagres que fazem? Ou dizem que fazem? Não. Ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. E aí, especialmente, queria que vocês vissem versículo 21, onde diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Está aqui pessoas dizendo: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Ele diz: mas quem vai entrar no céu são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. E ele prossegue então dizendo, 22, Mateus 7, 22, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, está aqui de novo, né? O que sai da boca? Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Está aí uma coisa que estão alegando que fizeram. E em teu nome não expelimos demônios? Está aí uma segunda coisa. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Essas são as coisas que são evidências que nós somos teus, Senhor. E o que é que ele diz? Nunca vos conheci.
apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E Jesus com isso está dizendo, milagres não são nem evidência de salvação. Não é aquilo que a pessoa diz, mesmo dizendo que Jesus é Senhor da sua vida. Mas se Ele é Senhor, então a vida também é transformada, né? A pessoa pode até chamar Jesus de Senhor e não ser salvo. Saudar as pessoas com a paz do Senhor, chamar as pessoas de irmão, são provas de salvação? Não. Palavras não são prova disto. O fruto é quando Jesus é Senhor, Ele é quem manda na vida da pessoa. É uma pessoa que lhe obedece. Se a pessoa, então, professa a Cristo, mas continua na mesma imoralidade sexual em que vivia antes, então existe razão de questionar que a pessoa é salva mesmo. Se costuma mentir para ganhar mais um dinheirinho, como fazia antes, e professa a fé em Cristo, dá indicação que é uma fé falsa, que ele é de fato, continua sendo um filho do mentiroso, Satanás. Isso importa para todos nós, porque uma das coisas que nós precisamos muito é de discernimento. Essa pessoa que diz que segue a Cristo, então eu vou exortá-lo como um crente, ou está precisando ouvir o evangelho verdadeiro, que provavelmente ele nunca ouviu por aí. É importante que a gente aprenda por meio da palavra a discernir com quem estamos lutando. Agora, voltando lá ao nosso texto em João capítulo 14, e versículo 13, porque aqui tem uma ligação entre os versículos 12 e 13, pois o versículo começa com "e", tá? Jesus acabou de fazer uma promessa de quem crê nele, por meio dele vão ser operados grandes coisas. E Jesus diz: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho." Isto é, Jesus faz uma ligação entre o que ele prometeu fazer e a oração dos seus servos. Isto é uma promessa, então. E o que significa essa promessa? Olha lá que não é pequena coisa. Ele diz: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei." Quem está dizendo isso? O Criador está prometendo isso. Nota o objetivo desta oração. A última parte. A fim de que, o quê? O Pai seja glorificado no Filho. Isto é, a oração feita no nome de Jesus glorifica a Deus. E nós fomos criados para isto.
o pedido de oração, em outras palavras, não deve ser feito para minha própria glória, para os homens poderem olhar para mim e dizer que grande coisa. Não. E Jesus, para enfatizar isso, então diz no versículo 14: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, no 13 ele tinha dito em meu nome, e aqui repete isso, e por isso nós precisamos dar um pouco de atenção a essa questão de em meu nome. Jesus está dizendo, pois bem, você não tem um carro, mas vamos pedir a Deus logo uma Hilux nova. E pedir no nome de Jesus, e ele está aqui dizendo que vai dar. É isso? Esse é o tipo de coisa que muitos aliás têm alegado. Mas, no caso, isso aí seria para a glória do Senhor ou glória sua? Talvez você diga, mas desse jeito, tendo um carro bonito, talvez eu possa levar umas pessoas para a igreja. Entenda, eu com isso não estou dizendo que está pecando quem tem uma Hilux nova, nada disso. Eu estou falando a questão de oração. O que significa em meu nome? E a resposta é isto: é poder dizer, isto eu peço porque eu creio que é segundo a sua vontade. Creio que isto será algo para glorificar o teu nome. Por exemplo, uma mulher estando numa situação de casamento ruim, podia pedir a conversão do marido a fim de se aliviar de alguns dos conflitos e decepções que passa por causa daquele casamento. Mas no final de contas, é só para alívio de si mesmo. A diferença do que estamos falando aqui é de pedir a mesma coisa, mas no entendimento de que, Senhor, enquanto você me quer nessa situação, seja glorificado pelo meu comportamento como uma mulher submissa ao meu marido, que ama e serve o meu marido. Me ajude a fazer isso enquanto o Senhor me quer nessa situação. Mas se a glória do Senhor vai ser maior por restaurar o meu casamento, para que, como diz em Efésios capítulo 5 e 32, onde diz que o casamento é para ser um exemplo de como Cristo cuida da igreja. Aí é pedir conforme a vontade dele. Nós devemos estar sendo contentes com a providência de Deus até o dia de hoje. Não somente nessa área, mas nas demais. Mas também ele não nos chama a não orar. Ele quer que o Pai seja glorificado por meio da nossa oração. Afinal de contas, o que ele quer fazer na vida daqueles que ele salva? Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15: pois o amor de Cristo nos constrange,
julgando nós isto. Um morreu por todos. Quem foi? Quem foi? Jesus. Tá? Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem em Cristo, né? Isso é, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isto é, morrer para nós mesmos. A nossa satisfação, o nosso maior amor sendo Ele. E é por isso que, então, pegando o último versículo para concluir, o versículo 15, se me amais, João 14, 15, se me amais, ele descreve o que é o resultado, o fato. O que é? Guardareis os meus mandamentos. Tem muita gente por aí que diz, eu amo a Deus. Eu gosto de perguntar, você conhece a Ele? E geralmente vão tropeçar e dizer, não. Como é que você diz que ama alguém que você não conhece? A verdade é essa. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, dá a entender que a gente precisa saber o que ele mandou. Você já leu esse livro para saber o que ele mandou? Aliás, na minha, pelo menos são 1.600 e tantas páginas. Um bocado de coisa. Mas ele opera essa transformação na vida do ser humano que confessa Jesus como o Senhor verdadeiramente, a passar a amá-lo. Quando Deus disse a Adão em Gênesis 2, 16 e 17, o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Muita provisão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, por meio disto, estava dando oportunidade para Adão expressar o seu amor pelo seu Criador, por meio de uma simples obediência. Poder passar lá pela árvore e dizer, Deus, você me deu aqui muito mais do que eu preciso. Você proibiu isso aqui, por amor, vou te obedecer. Na verdade, a falta de obediência também mostra uma arrogância ou tolice de a criatura achar que sabe melhor do que o Criador. Em Salmo 107, versículo 17, na NVT diz, foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa dos seus pecados. O que ele está dizendo aí? É um tolo que se rebela contra o Criador e vai sofrer a consequência. A promessa satânica sempre é satisfação imediata, porém finda trazendo a morte. Em conclusão, então, hoje nós vimos uma ordem. No versículo 11, crer no Senhor. Crer que Jesus e o Pai são um. Depois nós vimos uma promessa de ele responder à oração dos que creem. Desculpe. A promessa é de ele responder à oração dos que creem, para ele continuar fazendo grandes coisas como havia feito enquanto estava aqui.
Não sei se você já meditou nisto, mas olha a grande coisa que ele fez em Lucas capítulo 19. Zaqueu era um homem muito rico. Não tinha amigos, e não tinha amigos porque ele era ladrão, ele era egoísta, ganancioso, mentia para ganhar mais dinheiro, era ladrão, segundo a própria confissão dele, lá em Lucas 19. E dentro de um dia, Jesus salvou esse homem, transformou a vida dele. Esse homem que passou todos aqueles dias até então em rebeldia contra o Senhor. E Jesus salvou ele e transformou a vida dele. Ele prontamente ofereceu dar mais do que ele tinha roubado. Ele prontamente passou a ser um homem generoso em dar, em vez de roubar dos outros. E a coisa importante não é só essa transformação que Jesus fez no coração, mas é que o resultado é eterno. Se você pensa, por exemplo, em Lázaro, que Jesus chega lá quando ele já estava morto há 4 dias, o corpo já fedendo, e Jesus diz: Lázaro, sai e vem para fora. Lázaro está vivo lá hoje. Teria que ter uns 2000 anos de idade, não é? Não está lá, não. Ele morreu de novo. O milagre, como ressurreição, foi provisório. Mas o milagre da salvação tem consequência eterna. Zaqueu está no céu. Os frutos foram demonstrados pela transformação do seu coração quando Cristo o salvou. Nós vemos assim também o fato, né, de que se alguém de fato ama a Deus, lhe obedece. O problema é que, por natureza, o homem não entende grande parte do que agrada a Deus. A consciência diz que matar alguém é mal, né? Mas o homem, sem a lei de Deus, não entende que, por exemplo, se olhar para alguém com intenção impura no coração, já adulterou. É por meio da palavra que a gente tem que aprender muitas dessas coisas. Nós precisamos estudar a Bíblia para saber como demonstrar amor a Deus. E aí eu perguntaria: como está o seu estudo bíblico? Está estudando a palavra? Só ouvi-la aqui nesta manhã é o suficiente? Não. Se alimentar durante a semana também. Obrigado, Senhor, por este texto precioso da Tua Santa Palavra. Que sirva, Senhor, na transformação das nossas vidas. Tu que conheces o número de cabelos na nossa cabeça, conheces também o coração de cada um que está aqui nesta manhã e que nos ouve por meio da internet também. Nós pedimos que, onde tem havido rebeldia contra Ti, e nunca houve arrependimento do pecado e fé, bondade de Cristo em sofrer e morrer na cruz do Calvário para pagar o débito do seu pecado, o Senhor possa operar isto hoje de manhã. Nós pedimos isto como nós acabamos de estudar.
que nós cremos que isso glorifica o teu santo nome, ó Pai. Nós pedimos assim, para que seja manifesto a glória do teu santo nome. Amém.